Bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Eu sou Fábio Tadeu Araújo, sócio da Brain, e vou apresentar para você qual foi o resultado do mercado de lançamentos de São Paulo no ano de 2019. Começando pelos lançamentos semestralmente, desde o primeiro semestre de 2017, nós tivemos no ano passado 107 empreendimentos novos de loteamentos abertos e fechados no estado de São Paulo. Um pequeno aumento em relação aos 100 empreendimentos lançados em 2018. Mas muito mais importante do que o total de empreendimentos novos colocados no mercado, nós temos que saber quantos lotes esses empreendimentos tinham. Ele mostra, trimestre a trimestre, o número de lotes abertos e fechados colocados no mercado do estado de São Paulo. Lembrando que são 65 municípios que participam da pesquisa, sendo os 65 municípios com o maior volume de aprovações no GraPoApp. Vejam que em 2015 foram 39.269 lotes, 2016 38.212, o recorde no período da pesquisa aconteceu em 2017 com 41.400 lotes colocados no mercado. Em 2018 foram 33.570 e no ano passado, em 2019, nós tivemos um pequeno aumento ao redor de 10%, atingindo 36.410 lotes. Se nós dividirmos esses 36.410 lotes pelos 107 empreendimentos colocados no mercado, nós temos uma média de 340 lotes por empreendimento. Uma média boa, menor do que alguns anos atrás, mas muito pouco menor, uma média boa pelo porte que o mercado tem respondido em termos de consumo nesses últimos anos. Então o mercado ano passado cresceu ao redor de 10%, se nós compararmos trimestre com trimestre de 2018 e 2019, nós vamos perceber um aumento importante de 44% do final de 2018, outubro, novembro e dezembro, para o final de 2019, quando foram colocados no mercado 14.972 lotes. O segundo trimestre mais forte desde que a pesquisa teve início em 2015. No último trimestre de 2017 foram 17.338, então no final do ano passado, os últimos 3 meses, representaram o segundo maior trimestre desde 2015, num movimento importante. Se nós passarmos para a avaliação desses lançamentos acumulado a cada 12 meses, ou seja, a cada período a gente inclui o mês atual e retira o mês inicial da série, mas como é que está a tendência? É crescimento? É queda? Qual tem sido a tendência dos lançamentos de loteamentos no estado de São Paulo? Percebo que não há uma tendência clara. Nós começamos lá em junho e julho de 2016, girando ao redor de 31 mil lotes. De repente, no começo de 2017, a gente tem um pico, chega em 40.923, volta a cair, pequeno aumento, pequena queda, pequeno aumento, pequena queda. Ou seja, nós não temos claramente uma linha de tendência de alta ou de baixa. O mercado do estado de São Paulo, desses 65 municípios, tem girado no piso a cada 12 meses em 31.800 lotes e num teto ao redor de 41.400 lotes. Uma diferença importante de 30% entre o piso e o teto do mercado nesse período, mas não há claramente uma tendência. E quanto esses lotes representam de dinheiro? Esses 36 mil lotes e os lotes lançados nos anos anteriores. Me acompanhe no gráfico de VGV. Aqui, a cada 6 meses, nós podemos ver o quanto de dinheiro foi colocado no mercado por esses lotes, ou foi colocado à disposição do mercado nesses lotes. No último semestre de 2019, foram 2.235 milhões, uma queda de 16% em relação aos 2.662 no segundo semestre de 2018. Já o primeiro semestre de 2019 foi quase 1,5 bilhão, 1.479, numa alta ali de 3% em relação ao primeiro de 2018. Isso significa que no agregado nós passamos de quase 4 bilhões em 2018 para 3 bilhões e 700. Isso significa que nós tivemos uma queda de 4 bilhões para 3 bilhões e 700 milhões de reais de 2018 para 2019
em dinheiro colocado no mercado. Mas olha que interessante, nós vimos agora há pouco que em número de lotes nós tivemos um crescimento de quase 10%. E em dinheiro, em VGL, né, em valor geral lançado, nós tivemos uma redução pequena, mas ainda assim uma redução. Então, e o que isso significa? Significa, evidentemente, que o ticket médio dos lotes diminuiu, e diminuiu mais do que 15%, que seria a soma do aumento da quantidade de lotes com a redução do VGL, né, do valor lançado desses lotes. Isso faz com que o ticket médio caia ainda mais. Isso possivelmente deu-se por uma ampliação do mercado de loteamentos abertos no total do mercado de lotes de São Paulo. Como nós sabemos, o ticket médio de um loteamento aberto, de um lote aberto, é menor, tanto porque ele é popular, quanto porque a participação do empreendimento popular é maior no loteamento aberto do que no fechado, porque ele tem menos infraestrutura e, portanto, custa mais barato, independente do padrão, né? Então, esse movimento do segmento de loteamentos do estado de São Paulo, em busca de imóveis de maior velocidade de vendas, portanto mais populares, portanto abertos, modificou o mix de produto, aumentando a quantidade, mas reduzindo o dinheiro girado. E como que estão as vendas? Vamos falar de vendas? Neste gráfico você pode perceber trimestre a trimestre como facilmente o patamar médio de vendas reduziu-se ao redor de 11 mil unidades mês para ao redor de 9 mil unidades mês, ainda que o último trimestre de 2019 tenha sido o ponto mais alto dos 8 trimestres. 13.244 lotes vendidos nos 3 últimos meses de 2019. O que pode ter acontecido no primeiro semestre de 2019, em especial no primeiro tri, mas também no terceiro trimestre, é que o estoque diminuiu. E na medida em que o estoque diminuiu, haviam menos unidades disponíveis à venda. E o lançamento, como nós vimos, teve uma razoável aceleração no final do ano. E aí, portanto, com novos lançamentos, o mercado voltou a crescer. Então, se nós formos somar o total de 2018, foram vendidos 45.400 lotes. E se nós formos somar o total de 2019, foram 40.400 lotes. Ou seja, houve uma queda de 5 mil lotes vendidos, o que significa 12% de queda. Interessante que, ainda assim, o volume de vendas foi superior ao volume de lançamentos, permitindo uma redução ainda maior do estoque, sendo 2 anos seguidos de redução do estoque de lotes na mão dos urbanizadores do estado de São Paulo. Aqui no gráfico em VGV lançado trimestre a trimestre, nós também vemos o mais alto valor no último trimestre, 1.547 bilhões de reais, representando o maior volume em 8 trimestres, mas muito próximo do final de 2018, que também foi superior a 1,5 bi. Se nós somarmos o ano de 2018 inteiro, foram 5.150 bilhões. E se nós somarmos o ano de 2019 inteiro, foram 4.628 bilhões. Isso significa uma queda de 11% no VGV vendido entre 2018 e 2019. Né? Ainda assim, como nós comentamos, esse volume foi acima dos lançamentos, permitindo uma redução do nível de estoque. E aonde estão essas vendas? Como que essas vendas se distribuem no estado de São Paulo? A pesquisa da Brain para o Secov São Paulo divide o estado nas regiões administrativas. E na região administrativa mais importante para o mercado de loteamentos, que é a região administrativa de Campinas, nós temos 18 municípios dos 65 analisados nessa região, nós vemos justamente como a mais importante para o mercado de vendas. Bem atrás da região de Campinas, nós temos a região de São José do Rio Preto, pouco menos da metade desses 12 mil lotes, 5.381 lotes vendidos na região administrativa de São José do Rio Preto, que tem 8 municípios. Em terceiro lugar vem a região de Sorocaba, com 7 municípios e 4.056 lotes vendidos, e finalmente a de Araraquara, com 3.378 lotes em 5 municípios. Interessante que a região administrativa de Araraquara tem 5 municípios entre os 65 pesquisados e vendeu quase 1.000 lotes a mais do que os 437 da região de Ribeirão Preto
que tem 6 municípios, um a mais, enquanto a região de São José dos Campos tem praticamente a mesma quantidade, são 3 lotes apenas a menos do que a região administrativa de Ribeirão Preto, mas tem metade dos municípios, da quantidade de municípios da região de Ribeirão. O que a gente pode perceber? Mais importante do que a quantidade de cidades em cada uma das regiões depende de quais são essas cidades. O porte dessa cidade, a renda dessa cidade, a facilidade ou não de disponibilidade de terras e de aprovação dos projetos. Qual que é o tamanho do mercado atual? Nessa tabela nós temos o total de loteamentos, de lotes lançados e de estoque ano a ano que é analisado pela pesquisa. Se nós pegarmos todos os loteamentos que ainda possuem alguma unidade para venda diretamente do urbanizador, são 632 empreendimentos que estão ativos na nossa pesquisa. Se nós somarmos todos os lotes contidos nesses 632 loteamentos, são 234 mil lotes. E deles, 41.601 ainda estavam à venda em dezembro de 2019. Um percentual de 17,7% de disponibilidade. Significa que esses 41.600 lotes representam 17,7% dos 234.400. Também podemos dizer, portanto, que o mercado vendeu nesse período 82,3%. Vejo que nós temos alguns lotes ainda de 2012, de 2013, de 2014 que estão à venda. É claro que se nós somarmos tudo isso, ele não representa, mal representa 12%, né? 3% os de 2012, 3,4% de 2013 e 6,3% de 2014. E justamente por ser um estoque muito antigo, é que para fazer a análise mais ampla, nós retiramos esses anos mais antigos, 2012, 13 e 14 da pesquisa, e nós vamos calcular os dados para os últimos 72 meses. Me acompanhe então aqui para a gente entender como é que é esse mercado que nós vamos detalhar. Aqui, se nós formos excluir então 2012 e 13, de 632 diminuímos para 551 loteamentos a nossa amostra. E vejam que nós diminuímos em 80 loteamentos, mas diminuímos o estoque de 41 mil para 38.952. E ainda assim aumentamos a disponibilidade sobre a oferta em pouquinho, 19,7%, ou seja, menos de 20%. Significa o quê? Significa que o mercado de São Paulo ainda possui espaço para novos lançamentos. O normal da disponibilidade sobre a oferta ela está mais próxima de 25%. Abaixo de 20% significa que o mercado está com falta de produto novo. E se nós fôssemos excluir 2014 e 2015, nós diminuiríamos o estoque desses 38.900 lotes em 6.200 lotes. Ou seja, haveriam 32 mil lotes distribuídos em 65 municípios à venda. É um valor muito pequeno para o tamanho do mercado de São Paulo. E nós mostramos um pouco antes o movimento de lançamentos e de vendas, com vendas continuadamente acima dos lançamentos. Sabe o que isso tem provocado? A clara redução do tamanho do mercado, da disponibilidade do mercado. Nesse gráfico nós vemos que o tamanho da carteira ainda disponível para o consumidor em dezembro de 2017 eram de mais de 58 mil lotes, que caíram, analisando todos os 632 loteamentos, para 41.600. É uma queda muito importante, né? Estamos falando de 17 mil lotes, é uma redução muito significativa. Então, o que está acontecendo isso? Mais venda do que lançamento. A estrutura desse mercado, desses 551 empreendimentos, entre aberto e fechado, olha que interessante nessa tabela. 59,2% dos loteamentos no mercado são abertos e 40,8% são fechados. Mas quando nós avaliamos o total de lotes que esses loteamentos possuem, a participação do aberto sobe muito, vai para 68,5%, enquanto a do fechado cai para 31,5%. Já o estoque, novamente o estoque do aberto diminui a participação para 63,2%, enquanto o fechado aumenta a participação para 36,8%. Então, se nós olharmos essa última coluna que está em vermelho, nós vamos ver a diferença de velocidade de vendas. Porque considerando o mesmo tempo, a partir de janeiro de 2014, dos 135.478 lotes abertos colocados no mercado, faltam vender apenas 18,2%.
enquanto de 62.429 lotes colocados em urbanizações de loteamento fechado, faltam vender 23%. E por que isso é muito interessante? Porque o total de lotes colocados em loteamentos abertos foram mais do que o dobro do que colocado em fechado. Ainda assim, proporcionalmente, falta vender menos lotes abertos. Isso significa concretamente que a velocidade de vendas do lote aberto é muito superior no estado de São Paulo do que a do lote fechado. É importante para você que está aí do outro lado, fazendo uma análise, tentando entender aonde lançar, como lançar, as dificuldades no mercado, as oportunidades no mercado, é ter acesso ao documento completo. Mas eu vou mostrar aqui pelo menos mais 2 ou 3 gráficos que ajudarão a você entender como é que se distribui esse número no mercado. Aqui nós podemos ver em verde escuro o total de lotes colocados no mercado desde janeiro de 14. E em verde claro, o estoque, o que falta vender, por faixas de ticket, até R$70 mil, de 70 a 100 mil reais, de 100 a 150 mil reais e assim por diante. E aqui é apenas a soma de loteamento aberto e fechado. Então nós podemos ver o seguinte, qual foi a faixa líder com maior quantidade do que entrou e ainda o que mais tem estoque, de 70 a 100 mil reais. Foram 63 mil lotes colocados no mercado e faltam ainda à venda 11.530. Depois vem de maneira muito próxima as faixas de até 70 mil reais em ticket e de 100 a 150 mil reais em ticket. Se nós observarmos isso em percentual, nós vamos ver nas barras verde escuro o que entrou no mercado e na verde clara o que falta vender. Sempre que a verde clara estiver abaixo da verde escura, significa que foi uma faixa de valor que vendeu mais rápido do que a média. Então, por exemplo, quando nós vemos de 70 a 100 mil reais, foi a maior quantidade, dá para ver que está acima das demais, mas vendeu bem, porque proporcionalmente o estoque é menor do que o que entrou no mercado. Em oposição à faixa de 200 a 300 mil, por exemplo, que representou 7,3% do que entrou no mercado, mas representa ainda 9,2% do que falta vender. Então eu acho que essas duas são as que mais se destacam, as outras estão muito próximas, o valor de participação de lançamento do valor de participação de estoque. Eu gostaria também de mostrar ainda a participação por faixa de metragem, direto em proporção. Vejam que em termos de metragem, entre 151 e 200 metros, é a faixa que mais teve lançamento. 40% dos lançamentos foram nessa faixa, mas apenas 34,5% do que falta vender é nessa faixa. Ou seja, é uma faixa muito bem sucedida em termos de venda. A velocidade de vendas foi bem superior. Já a faixa de 201 a 250 metros, proporcionalmente, vendeu menos. Representou 22% do que entrou no mercado e 25% do que falta vender. As demais estão muito próximas uma das outras, né? Então, se nós fizermos essas avaliações de tipo de produto, aberto, fechado, tamanho, preço por metro, ticket, todos esses dados você pode ter acesso de maneira completa na pesquisa da Elo. Conheça mais o Secov São Paulo e dessa maneira, sendo associado, você terá mais de 200 slides a cada 3 meses de informações profundas, qualificadas e com muita análise sobre a estrutura do mercado de loteamentos do estado de São Paulo. Não esqueça também de se cadastrar no nosso canal no YouTube. Siga as novidades da Brain. É isso aí. Fique por dentro do mercado com a Brain.